Galera, caraca, chique, hein, Aquino? Obrigado. Galera, provavelmente muitas pessoas aqui já se prepararam de diversas formas para momentos importantes da vida de vocês. Recentemente, 3 semanas atrás, eu fui no casamento do meu irmão, lá nos Estados Unidos. Achei muito maneiro, assim, diferente, né? Óbvio. Conheci a família da esposa dele, foi muito legal. E como foi um casamento mais simples, foi numa casa. Então, para você organizar um casamento numa casa, sem cerimonialista, sem a galera que faz a decoração, é mais difícil. Então, todo mundo ajudou. Bota a flor ali, bota a flor aqui. A família da esposa dele fez toda a comida, a gente arrumou a decoração, foi muito maneiro. Todo mundo se preparou para aquele momento. Quem aqui é casado ou ainda vai casar sabe que o momento de preparação para o casamento é muito intenso. Você fica, às vezes, mais de um ano se preparando para uma tarde você casar. Trazendo para um outro lado, você pega uma entrevista de emprego. Se você quiser ser aprovado naquele trabalho, é óbvio que você vai se preparar, você vai, meu irmão, tentar simular diversas entrevistas de emprego para chegar naquele dia e você estar bem, pleno, tranquilo, para poder fazer uma boa entrevista. E um tema um pouco sensível para alguns, relacionamento. Dia dos Namorados está chegando, dia 12, ainda dá tempo. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão aí com fé, sem vergonha. Isso. Os solteiros ficam no Salmo 40, que diz: esperei com paciência pelo Senhor, que Ele ouviu o meu clamor por socorro. Fiquem aí firmes, ainda dá tempo. Quando a gente se prepara para encontrar uma pessoa que a gente gosta, seja num encontro ou em alguma outra situação, cara, a gente vai pensar, às vezes, a semana inteira para aquele encontro. Eu lembro que as primeiras vezes que eu saí com a Andressa, hoje minha esposa, antes da gente namorar, cara, eu pensava no encontro, pensava onde a gente ia comer, me arrumava, pegava o perfume do meu pai, fazia todo um cenário para que aquele momento acontecesse. Provavelmente você já passou por uma situação assim, de ter que se preparar para momentos importantes na sua vida. Mas quando se trata de Deus, quando vamos nos encontrar com Deus, por que não nos preparamos como devíamos? Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus se torna rotina. E ele vai ficando cada vez mais frio e distante de um relacionamento sincero e verdadeiro. E a gente não se prepara para ter um encontro com Deus da mesma forma que a gente se prepara para ter encontros materiais aqui nessa vida. Por isso, gente, eu quero ler com vocês Jeremias 29, 12 e 13, entender o que o Senhor quer da nossa vida, como buscar o Senhor de todo o nosso coração. O texto diz assim, Jeremias 29, versículo 12 e 13. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Amém. Esse é o texto. Gente, Jeremias ele vai escrever essa carta com o objetivo central de mostrar o relacionamento de Deus com o povo de Israel. E aí Jeremias retrata Deus como o Senhor soberano que governa toda a história da humanidade, como de fato Ele é, o Criador dos céus e da terra, que direciona todos os eventos de acordo com a sua vontade e com o seu propósito. E aqui no capítulo 29, Jeremias escreve a esse povo que está em exílio na Babilônia, porque eles tinham desobedecido o Senhor, tinham inclinado seus ouvidos para deuses falsos, tinham esquecido completamente do seu Senhor. E, gente, basicamente, o relacionamento dessa galera aqui com Deus era através da obediência, ou não. Deus estabeleceu leis e princípios, e Ele falou, cara, vocês têm que me obedecer. Vocês querem que eu abençoe vocês? Me obedeçam. Se a galera obedecesse de fato Deus, Ele honraria, principalmente dando vitória sobre os inimigos.
Mas se o povo não obedecesse o Senhor, certamente eles seriam derrotados pelos inimigos. E a gente vê isso durante toda a leitura do Velho Testamento. Mas uma coisa muito interessante aqui é que Deus, em momento nenhum, abandonaria completamente o seu povo. Caso eles obedecessem, muito bom. Mas se eles não obedecessem, isso seria terrível para a vida deles. Não porque os inimigos eram brabos, eram numerosos, o exército deles era qualificado, mas porque a mão de Deus dirigia o destino deles. O Senhor controlava tudo. É o Senhor quem dava a vitória, é o Senhor quem dava a derrota. Tudo estava debaixo da poderosa e soberana mão do Senhor. E em determinados momentos, Deus é quem usa o inimigo como instrumento para fazer a sua justiça. Isso se permanece até os dias de hoje. De fato, a nossa obediência ou não ao Senhor mostra se realmente o amamos. Se a gente ama o Senhor e não obedece a Ele, tem alguma coisa errada nisso. Provavelmente o nosso relacionamento não tem sido sincero. E nós já temos as Escrituras reveladas, toda a vontade e a verdade de como nos relacionar com o Senhor. A gente sabe o que acontece quando o povo obedece e a gente sabe o que acontece quando o povo não obedece. E mesmo assim, a gente sabendo de todos esses cenários, a gente muitas vezes desobedece o Senhor. Pode ser que você queira buscar hoje no mundo prazeres que você ama. Pode ser que você busque hoje para a sua vida apenas o sucesso profissional. A passagem lá daquele emprego, daquele trabalho. E muitas vezes você se inclina a ídolos e deuses pagãos, assim como o povo de Israel se desviou do Senhor. Prazeres que a sua alma nunca vai ficar satisfeita, porque nós fomos feitos para a glória de Deus. Deus nos fez à imagem e semelhança dEle. Ele nos fez para glorificar Ele. E se de fato a gente não busca o Senhor com todo o nosso coração, o que vai ser da nossa vida? Se a nossa vida não for vivida com todo o coração para a glória de Deus, para o que nós estamos vivendo hoje? Diante do sofrimento, do cativeiro que esse povo estava enfrentando, da dor, da angústia, há um objetivo bem claro de Deus nisso aqui tudo. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 12. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Então, logo depois desse sofrimento que vocês estão passando, logo depois dessa dor que vocês estão enfrentando, vocês me invocarão, vocês vão se aproximar de mim em oração e eu vou ouvir vocês. Gente, esse é o objetivo do sofrimento e do cativeiro daquele povo. Desculpa. Fazer com que eles voltassem para Deus, voltassem a orar, não seguissem mais deuses pagãos ou imagens idólatras, mas fazer com que novamente o povo voltasse a buscar a face do Senhor e ter fome na sua presença. Gente, esse texto ensina que o sofrimento tem um fim. Não é para sempre. Senhor. Não tem um prazo desconhecido. O Senhor não se esqueceu dos seus filhos, mesmo eles estando lá no cativeiro na Babilônia. E hoje, mais uma vez, Deus vem ao nosso encontro. Porque muitas vezes a gente se perde nos nossos caminhos. Muitas vezes a gente dá mais ouvido ao mundo e amigos descrentes do que a Deus e a sua palavra. E diante das nossas escolhas conturbadas e ruins, Deus vem mais uma vez ao nosso encontro. Ele vem nos despertar, Ele vem nos trazer de volta ao que realmente importa, que é buscá-lo com todo o nosso coração. E aí, diante disso, eu gostaria de destacar 3 lições que esse texto nos ensina. Primeira lição: participar ativamente da vida na igreja não é suficiente para ter um verdadeiro encontro com Deus. Gente, pode ser que você frequente a igreja aqui toda semana, pode ser que você seja assíduo na sua célula, participe de um grupo de discipulado, sirva em algum ministério aqui na igreja, mas mesmo assim você ainda não tenha tido um encontro com Deus.
Ter um encontro verdadeiro com Deus vai muito além de performances religiosas. A gente pega a vida de Nicodemos aqui, que João trata no capítulo 3. Nicodemos era um mestre de Israel, ele sabia muito de Bíblia, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha popularidade, jejuava 2 vezes por semana. E mesmo assim, quando Jesus diz para ele que é preciso nascer de novo para herdar a vida eterna, ele acha que ele tem que entrar de novo na barriga da sua mãe para nascer de novo. Nicodemos não estava salvo. Da mesma forma que ele, externamente, parecia ser o homem mais santo de Israel, internamente, ele não tinha um coração transformado. Galera querida, gostar de louvores, gostar de pregações, gostar de estudos bíblicos, por mais que sejam coisas incríveis e necessárias para a nossa vida, não é suficiente para termos um encontro verdadeiro com Deus. E eu te pergunto, você tem tido um relacionamento verdadeiro com Deus? O que tem te atraído hoje? O que faz você vir aqui na igreja todo final de semana? O que te motiva a acordar todos os dias? Queridos, se a resposta dessa pergunta não for a busca verdadeira por Deus, você ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele é quem deve ser a razão da gente vir aqui semana após semana. A gente não deve ter um relacionamento com Deus. Senhor, ora por mim aí, galera. A gente não deve ter um relacionamento com Deus pelo fato dos louvores aqui tocados serem legais. Pô, tá tocando aquele louvor daquela banda que eu tanto amo. Vou lá na igreja porque aquele louvor lá, quando toca na igreja, é top. A gente não deve ter um relacionamento com Deus simplesmente pelo fato das pessoas aqui serem legais. A gente não deve ter um relacionamento com Deus com o objetivo da gente ser reconhecido, da gente ser aplaudido ou da gente ser exaltado. A gente deve ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus pelo fato dele ser o nosso bem mais precioso, dele ser a razão da nossa existência. A gente deve estar aqui porque a gente não suporta e a gente não quer adorar imagens e ídolos falsos, que têm olhos, mas não olham nada, tem boca, mas não fala nada, tem mãos, mas não palpam nada. A gente deve estar aqui porque a gente quer agradar o coração do nosso Deus, a gente quer honrá-lo, a gente quer respeitá-lo, exaltá-lo. Será que o Senhor tem sido digno da sua vida? Será que a sua exaltação hoje tem sido de todo o coração para o Senhor? Ou ele tem sido só mais um na sua rotina? Se a gente não tem buscado o Senhor com todo o nosso coração, a gente precisa rever o nosso relacionamento com Ele. Porque provavelmente não tivemos um encontro verdadeiro com Ele ainda. Segunda lição que esse texto mostra para a gente, nós podemos ter um relacionamento com Deus porque Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. O nosso Deus não é uma filosofia. O nosso Deus não é uma religião. O nosso Deus não é uma imagem. O nosso Deus não é um estilo de vida. O nosso Deus é um Deus pessoal. Imagina a pessoa que você tanto ama, seu namorado, sua namorada, esposo, marido, pai, mãe, enfim. Como você se relaciona com essa pessoa no dia a dia? Vou dar um exemplo da minha esposa. Cara, imagina se eu só falasse com a Andressa 5 minutos por dia. Gente, provavelmente meu casamento estaria por um fio, nosso relacionamento estaria completamente desestruturado. Imagina que você fala com a pessoa que você ama durante 5 minutos por dia. Como você acha que vai ser esse relacionamento? Mas por que quando se trata do nosso relacionamento com Deus, que você diz que tanto ama, que você diz que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, e investir tempo com Ele parece tão difícil? E aí você ora um pouquinho,
no fim da noite. Vou fazer uma oração aqui só para não passar batido. Lê a Bíblia uma vez ou outra, acha que está tudo certo. Vou na igreja mesmo no final de semana, está de boa, lá eu escuto a palavra, lá eu louvo, e é isso aí. Gente, se isso estiver acontecendo com a sua vida, reveja o seu relacionamento com Deus. Pode ser que você tenha priorizado muitas coisas nessa vida ao invés do Senhor. E naquela época, Deus já falava pessoalmente com os seres humanos, principalmente através da vida dos profetas. Vamos pegar a vida de Moisés. Um cara comum lá, do nada, aparece uma sarça ardente, que não se apaga, e Deus fala com Moisés através da sarça. Imagina a cena. E aí depois Deus fala com Moisés várias vezes. E a glória de Deus se manifesta através da vida de Moisés. E Deus vai falar, nos meus profetas, eu falo através de visões, sonhos e revelações, mas o meu servo Moisés, eu falo face a face. Cara, isso é incrível. Isso mostra a intimidade que Moisés tinha com Deus. Da mesma forma que Deus queria se relacionar com Moisés, Moisés também de forma intencional se relacionava com Deus. Gente, isso é maravilhoso. Não sei se você já parou para pensar nisso. O Criador dos céus e da terra quer se relacionar com seres humanos. Deus quer se relacionar com você de forma individual e pessoal. Tem um versículo que é muito maravilhoso, está lá em Gênesis 3:8, que diz que o Senhor caminhava à tardinha pelo jardim. Cara, imagina, à tardinha o Senhor caminhando no jardim. E Adão e Eva se escondem da presença do Senhor, porque eles tinham comido do fruto. Desde o início, Deus mostra o interesse em se relacionar com o seu povo. E uma coisa é certa, Jeremias diz aqui para a gente, aqueles que invocam e se aproximam do Senhor em oração, certamente Ele os ouvirá. Não está escrito que talvez Deus escute o seu clamor? Deus não está a fim de escutar o seu clamor, não está escrito isso. Se de fato você invoca o Senhor e se aproxima em oração, certamente o Senhor vai ouvir o seu clamor. Isso é uma promessa. Terceira lição. O Senhor permite ser achado quando o buscamos de todo o coração. O Senhor permite ser achado quando o buscamos de todo o coração. É o versículo 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Galera querida, Deus nunca se deixará achar se o buscarmos por motivos mundanos. Se o buscarmos por dinheiro, ou por prazer mundano, carnal, ou algum status social. Quem busca a Deus não pode ter nenhum outro interesse competindo em igualdade no seu coração. Quando o Senhor fala que Ele será achado, quando a gente busca Ele de coração, significa que Ele deseja um relacionamento sincero e verdadeiro. Não é algo hipócrita que a gente fala às vezes com aquele amigo que a gente acha meio chato. Pô, valeu, valeu, valeu. E sai e de costas só fala mal do cara. Deus deseja um relacionamento sincero, íntimo e verdadeiro com a sua vida. E o primeiro mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Deus não será encontrado simplesmente com apenas uma leitura superficial, a leitura das Escrituras, achando que isso basta. Se você acha que tem que apenas fazer uma oração qualquer para cumprir metas, obrigações, para achar Deus, isso é completamente um erro. Deus será encontrado quando eu e você o buscarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com toda a nossa atenção, com toda a nossa devoção, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, sem dúvidas, sem reservas. Às vezes a gente tem um cronograma do dia e a gente faz várias coisas. Aí a gente fala, está faltando alguma coisa. Eu acho que é Deus. Aí pega Deus, quer botar na rotina. Como se Deus fosse só mais um.
como se Deus tivesse que se adaptar à sua rotina. A gente precisa buscar Ele com todo o nosso coração, e isso significa priorizar o Senhor em tudo. Confiante de que nós teremos uma vida transformada pela presença e pelo amor de Deus, e isso basta. Por mais que seja maneiro, cara, você estudar, você trabalhar, você ser efetivado, você, sei lá, ter vários prêmios. Eu tenho um professor, cara, que ele é fissurado com prêmio. Primeiro dia de aula, não, porque eu ganhei concurso lá e tal, doutorado, o trabalho foi aceito lá nos Estados Unidos. A gente ficou 1 hora, primeira aula com ele, 1 hora falando do seu currículo e dos seus trabalhos. Aí por dentro daquela vontade, professor, mas e quando morrer, seus trabalhos vão para onde? Não vou falar isso, né? Mas poderia. O nosso problema muitas vezes é achar que a nossa vida é aqui. A nossa vida não é aqui. E esses prazeres mundanos não satisfarão completamente a nossa alma. A nossa alma só é satisfeita em Deus. E, gente, é importante a gente entender algo muito importante aqui. A revelação de Deus é uma revelação gradual. Desde a antiguidade, Deus já falava pessoalmente com os seres humanos, como foi o exemplo de pessoas que eu falei aqui: Abraão, Davi, Moisés. E essa relação de Deus com os seus filhos vai atingir o ápice em Cristo. Deus vem querendo se relacionar com o seu povo, desde lá de Gênesis. Vem se relacionando, vem se relacionando, vem se relacionando. Em Jesus, atinge o ápice disso. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou. Ele veio a ser servo e veio assumir forma humana. Como eu e você, como você está me vendo, eu estou te vendo, falando da nossa mesma língua, da mesma forma. Isso mostra o interesse de Deus em se relacionar com o ser humano, ainda mais, nem precisava. E aí Jesus se faz homem, carne como eu e você, para falar com a gente, sentir o que a gente sente. Antes Deus falava assim, de uma forma pessoal e audível, por meio de seus profetas. Mas agora, em Jesus, todo esse nosso relacionamento com Deus é ser humano com ser humano, cara. Por isso que hoje a gente pode, cara, orar em qualquer lugar. Porque em Jesus nós temos livre acesso a Deus. O que antes era muito difícil, porque a galera fazia muitos sacrifícios, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Mas em Jesus, os nossos pecados são perdoados. Em Jesus nós fomos lavados, nós fomos redimidos, nós fomos reconciliados. O pecado que antes nos afastava de Deus, em Jesus ele foi perdoado. Por isso que a gente hoje ora livremente em qualquer lugar, no nosso quarto, lavando a louça, dirigindo um carro. E Jesus vai estar com a gente. A gente não precisa mais sacrificar um cordeiro para estar bem com Deus, porque Jesus foi o cordeiro perfeito de Deus, que tirou o pecado do mundo. Aleluia! Mas isso não deve ser uma desculpa, gente, para a gente usar da graça de Jesus para pecar e viver de qualquer forma. Falando, Jesus morreu, né? Show, sou salvo pela fé, né? É isso aí, Ele vai me perdoar quando Ele quiser. Jesus é misericordioso, sim, gente. Mas Ele também é justo. Jesus é santo. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não use da graça de Jesus para pecar livremente. Use da graça de Jesus para se santificar dia após dia. De que forma a gente aplica então esse texto na nossa vida? Primeira aplicação: não brinque com o seu relacionamento com Deus. Não brinque com o seu relacionamento com Deus. Gente, sabe aqueles balões de festa que a gente enche? Chega até a desmaiar depois de encher. Misericórdia. Gente, imagina que esse balão é a vida de uma pessoa antes de conhecer Jesus. Uma pessoa aleatória aí antes de conhecer Jesus.
E essa pessoa chega para você e fala, cara, agora eu conheci o Evangelho, estou indo na igreja, estou participando de uma célula, tá top. E toda vez que essa pessoa fala isso, o balão está enchendo. Então ela fala que vai na igreja, vai enchendo. Vai na célula, vai enchendo. Vai no discipulado, vai enchendo. Vai na FST, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E ela fala que, cara, pô, estou fazendo várias obras maneiras, estou postando toda semana no meu Instagram, cara, um post sobre Jesus, postando vários versículos. E aí você pode chegar e perguntar para essa pessoa, do que de fato você está cheio? Será que você está cheio do Espírito Santo? Será que você realmente está cheio de Deus? Ou será que você acha que essas coisas que você está fazendo mostram se de fato você tem um encontro verdadeiro com Deus? Lá em Mateus 15, Jesus vai dizer para os fariseus e para os escribas o que está escrito lá em Isaías. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Galera, Deus não quer que você só se pareça como crente. Deus quer que você se entregue verdadeiramente. Uma pessoa que foi convertida, de fato, ela vai querer ser santa a cada dia. Ela vai odiar o pecado e vai querer ser cada dia mais parecida com Jesus. Não ache que vivendo de qualquer forma você está agradando a Jesus, porque pode ser que você não esteja. Viver no pecado, achando que está tudo bem, porque vai na igreja e na célula. Ter aparência de santidade, mas não se arrepende de verdade. Canta louvores com a sua boca, semana após semana, mas vive satisfazendo os desejos da carne durante a semana. Usa a graça como desculpa para continuar no erro. Gente, isso é brincar com Deus. E de Deus não se zomba. E aí sabe qual é o problema de tudo isso? Que muitas vezes essa pessoa está lá, está enchendo o balão, fazendo várias coisas. E do nada esse balão, explode. Uma hora o que está oculto será revelado. A verdade aparece. A gente pode tentar enganar as pessoas, mas ninguém engana a Deus. E Ele vai dizer, vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. Não é quando vocês me buscam aí com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Quando vocês vão na igreja, mas o seu coração está no mundo. Vocês não me acharão dessa forma. Vocês só vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração, com toda a sua vida, com toda a sua força, com toda a sua devoção. Será que você tem buscado a Deus com todo o seu coração? Examine a sua vida. Será que você tem brincado de ser crente? Achando que sempre vai ter um tempo para se arrepender? Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais tempo. E a condenação vai ser eterna. Será que você tem buscado o Senhor, mas não tem sido de coração? Será que você tem honrado o Senhor com os seus lábios, mas o seu coração está no mundo? Meu irmão e minha irmã, não viva uma vida dividida. Ninguém pode agradar a dois senhores. Numa fonte não pode jorrar dois tipos de água. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Você não deve se aproximar de Deus para ter sucesso na sua vida, para que Deus te efetive no momento que você quer. Você não deve se aproximar de Deus para você ter prosperidade e fama. Isso é diabólico. Você deve se aproximar de Deus por quem Ele é, com todo o seu coração. Eu vejo algumas pessoas assim, não estou querendo julgar, Senhor, não estou. Mas eu vejo algumas pessoas que gostam de pegar um textozinho da Bíblia, aí bota lá no Instagram, Jesus é maravilhoso. Aí algumas pessoas até conheço de perto. E eu paro às vezes para conversar com essas pessoas, e o versículo que ela posta lá no Instagram, cara, não condiz com nada do que essa pessoa está vivendo.
Isso eu preciso pregar para mim também, porque às vezes a gente vai na rotina, no cotidiano, vai falando de Jesus, e não para se examinar um pouco, olhar no espelho, para um pouco. Cara, não brinca de ser crente, isso é muito sério. Brinca de qualquer coisa, meu irmão. Mas não brinca de ser crente. Você pode enganar o seu amigo, você pode enganar o seu líder de célula, até mesmo o seu pastor. Mas você nunca vai enganar o Senhor dos exércitos. Uma hora essa conta vai chegar. E o que Jesus vai dizer para você naquele grande dia? Você tem a convicção da sua salvação? Você tem a convicção de que o seu nome está no livro da vida? Imagina, cara, esse texto é assustador. Imagina se você chegar naquele grande dia e ouvir do próprio Cristo: afaste-se de mim, maldito, eu não te conheço, você pratica o mal. Não vai ter mais volta, não vai dar tempo de falar: Senhor, realmente eu pratiquei o mal, me perdoa. Não vai dar, cara. E aí Jeremias diz: cara, me busquem de todo o coração. Não é com metade do coração. Não é quando a gente entrega só áreas da nossa vida que são maneiras, e a gente fala: Deus, toma conta aí, essas áreas estão boas. Pô, mas essas áreas eu não gosto, não estou afim. Gente, se o nosso relacionamento com Deus tem sido assim, o nosso relacionamento com Deus tem sido inútil. De que vale entregar meia vida? É a mesma coisa eu casar com o Andressa e falar: Andressa, olha só, vou casar com você, mas 3 meses no ano, eu vou voltar a ter uma vida de solteiro, beleza? Gente! Ou você entrega 100% para Jesus, ou você não entregou nada. Segunda aplicação: busque o Senhor com 100% do seu coração. Busque o Senhor com 100% do seu coração. Galera, ou você entrega tudo para Jesus, ou você não entregou nada. Jesus não quer a sua vida pela metade. Jesus não quer 90% da sua vida. Jesus não quer 99% da sua vida. Ou é 100%, ou nada feito. E aí Jesus vai dizer: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Galera, isso não foi um convite de Jesus só quando você estava nas trevas, Ele te chamou e agora você está na luz. Isso não foi um convite único, e agora você está no reino de luz, aleatório. Cara, esse convite de Jesus é um convite todos os dias. Mesmo você errando, mesmo você virando as costas para o Senhor, Ele não vira as costas para você e Ele fala: cara, venham a mim, venham a mim. Jesus faz esse convite para você todos os dias. Buscar Ele de coração, não é só no dia que a gente se converteu, mas sim todos os dias da nossa vida até que Ele venha. Como é que eu vou fazer isso, Najib? Como é que eu vou buscar Ele de todo o coração? Parece que eu busco de coração, mas sei lá, não está indo, não está fluindo. Você deve buscar Ele de todo o coração até que nada mais importe na sua vida. Até que nada mais importe, até que Cristo seja a sua única e suficiente motivação. Se você tem buscado a Deus e querendo se satisfazer em outras coisas, você não está buscando o Senhor de todo o coração. Se você tem buscado o Senhor, mas você quer encontrar a felicidade verdadeira em algum lugar, você não está buscando o Senhor de todo o coração. Você deve buscar o Senhor de todo o coração, priorizando Ele, sabendo que toda a sua vida é dEle, senão nada feito. E aí com isso você pode dizer que nem o apóstolo Paulo:
Quando alguém te perguntar, pô, você não bebe não, né? Chatão, não transa, não usa drogas, não se prostitui não, né? Pô, e aí você vai falar, cara, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Sabe de uma coisa? Eu considero tudo como perda. Tudo é perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se você não tem falado isso de coração, me desculpe, meu irmão e minha irmã, mas o seu relacionamento com Deus não tem sido 100% entregue. De que forma eu faço isso mais na prática do dia a dia? Valorize a leitura da sua palavra, da palavra de Deus, como se fosse a sua última vez lendo. Se você morresse amanhã, o que você faria? Se você tivesse, Deus chegasse para você e falasse, amanhã vai ser sua última devocional. Como é que vai ser essa devocional? Cara, eu estava escrevendo essa pregação, eu fiquei constrangido, cara. Falei, meu irmão, como é que eu vou pregar essa parada? Se nem eu estou fazendo isso direito. Meu irmão, valoriza a leitura da palavra de Deus. Pô, a gente está lendo 2 capítulos, cara, nesse plano bíblico aí, bianual. 2 capítulos por dia, cara, dá um gás, dá um gás. Ore, faça uma oração, isso ajuda demais. Senhor, fala comigo, eu não tenho vontade às vezes, mas, cara, eu quero ter vontade. E não dá lugar a Satanás não, cara. Achando que, você tem que estar benzão com Deus para começar a ler a Bíblia. Deixa eu encontrar prazer aqui nesse universo para começar a ler a Bíblia. Não, cara, o prazer você vai encontrar lendo a Bíblia. Cara, se tiver alguma pessoa que encontrou prazer nesse mundo aí, do nada, e começou a ler a Bíblia, cara, eu nunca encontrei não. Depois tu me dá essa experiência aí. O prazer a gente encontra na palavra de Deus. Aprenda a ter prazer na devocional. Faça uma devocional mais meditativa. Peça para que o Senhor fale. Peça para ser confrontado. Não para cumprir metas ou objetivos. Meu irmão, é melhor, eu acho que o pastor Henrique que falou isso uma vez, é melhor você saber 10% de Bíblia e viver e praticar todos esses 10% do que você conhecer toda a Bíblia e você não praticar nada do que está escrito. Pratique o que está escrito. Faça um jejum, meu irmão. Qual foi a última vez que você jejuou para estar mais perto do Senhor? Quando foi a última vez que você abriu mão de algo que você ama, comida e tal, para estar próximo do Senhor? Intensifica a sua vida de oração. Cara, fizeram para o Go Camp a parada dos pedidos lá. Maneiríssimo. Está orando? O que não falta é motivo para a gente orar. E, gente, eu não estou falando isso como se fosse vai cumprir as metas agora e é isso que representa entregar todo o meu coração ao Senhor. Não é sobre isso. Nosso objetivo disso tudo aqui é fazer essas coisas para agradar o coração de Jesus, porque a gente ama Ele de verdade e a gente não quer entristecer o seu coração. O objetivo disso tudo é a gente vir para esse lugar, independente do louvor, independente de quem pregue, independente se a iluminação está funcionando ou não, a gente está vindo aqui porque a gente ama Jesus e a gente quer agradar o coração dEle, e ainda que não tenha ninguém aqui, você vem porque você ama Jesus. O que te impede, meu irmão, de vir 1 horinha antes, orar com a sua igreja? Gente, não é de manhã não, cara. 1 horinha só. 1 vez na semana. Reavalie as suas prioridades diante de Deus.
para que o objetivo não seja as pessoas te reconhecerem, o pastor ver que você está vindo no culto, para que o objetivo seja agradar o coração de Jesus. E Paulo vai falar isso lá em Colossenses. Tudo que vocês fizerem, façam de coração para o Senhor, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E de fato, a nossa principal motivação seja que Ele cresça e que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja. Buscá-lo todos os dias, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, para de fato ter um relacionamento pessoal com Ele. Galera, o Go Camp está chegando. O que você quer buscar naquele lugar? Será que é só mais um retiro que você está indo? Leva a sério o compromisso de orar pelo nosso retiro, jejua, não desanime, persevere. Eu sei que às vezes é difícil, é luta, é batalha que vem, mas Jesus é contigo. Para terminar já, gente, só essa semana eu tive um momento muito maneiro assim com Deus. O que aconteceu? Eu vou de carro para a faculdade e aí, cara, a minha ansiedade, não é uma ansiedade que me paralisa. É uma ansiedade que eu fico pensando nas coisas sem parar e às vezes eu quero comer uma parada maneira. É isso, graças a Deus. E aí, o que aconteceu? Comecei a pensar em um monte de parada para fazer. Falei, gente, eu tenho que estudar para a faculdade, tenho que estudar para a residência. Meu Deus, preciso organizar isso, preciso organizar aquilo, preciso montar pregação. Meu Pai do céu, preciso estudar, prova está chegando. Comecei a ficar assim, de manhã, 7 horas, indo para a faculdade. Gente, não estou brincando. Deus é minha testemunha. Às vezes a gente fala, Senhor, fala ao meu coração, fala ao meu coração. Olha o que aconteceu. Estava eu, nessa ansiedade doida aí, na explosão do momento, parei no sinal. E, meu irmão, eu não vou saber explicar, mas aquele testemunho interior não é nem uma voz, assim, mas é algo que fala no seu coração. É o Espírito Santo, né? Óbvio. Aí, assim, busque o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Moleque, eu fiquei paralisado assim. Aí eu falei, cara, Jesus, é verdade. Não tenho te buscado em primeiro lugar. Me perdoa. E aí eu estava, meu irmão, em chamas, né? Parece que o Espírito veio e jogou um balde de água gelada aí. Gente, isso está escrito. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo é secundário, é terciário, quaternário. Somente o Senhor é a nossa real e sincera prioridade. E Ele fala para você hoje, cara, para de brincar de ser crente, me busca de verdade. Eu não quero a sua performance religiosa, eu quero um coração quebrantado e contrito na minha presença. E como está escrito, Ele se deixará achar se a gente buscar Ele com todo o nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado porque é o Senhor quem aplica essa palavra no nosso coração. Essa é a nossa oração, Deus, que a gente saia desse lugar temendo ao Senhor, que a gente saia desse lugar com a convicção do que a gente precisa ajustar para buscar o Senhor com todo o nosso coração, que pecados sejam deixados de lado, que haja arrependimento sincero e genuíno e que o nosso coração volte para o Senhor ainda nessa noite, em nome de Jesus. Amém.